Fala galera, Flash na área e hoje a gente vai fazer um ranking das melhores contratações que o Flamengo pode planejar para essa janela do meio do ano. Então bora lá. Bom, vamos começar aqui com o João Gomes, né? Um bom jogador, na minha opinião, ele joga muito bem. Talvez na saída de algum volante como Pulgar ou o Everton Araújo, talvez por um valor muito grande, o João Gomes seria um alvo, mas eu acho que como nós temos muita muito volante assim, e ele está sendo observado por Atlético de Madrid, fica um pouco difícil, então acho que é um ok, ou talvez até um sonho completo por esse fator do Atlético de Madrid. E Danilo, acho que é alvo, também vale a mesma coisa do João Gomes, só que ele já é um pouco mais fácil, mas porque ele tem ligação com o Palmeiras e o Palmeiras pode estar de olho nele. Então vai ficar um pouco mais difícil para conseguir a contratação do Danilo, mas é um ótimo jogador. Muito, muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui o transfer market dele. O ruim é que é 32 milhões de euros, né? E tem bastante clube interessado nele, né? O Atlético de Madrid, o Napoli, o Bayer Leverkusen, Manchester United. Mas ó, em 12 jogos do Brasileirão ele tem 7 gols e 2 assistências. Então joga muito o Danilo. Próximo, que seria o Caio Henrique. Eu acho que é uma contratação, um alvo real, pois nós estamos com laterais esquerdos muito ruins. O Alexandro não aguenta nada e o Ayrton Lucas também, quando é para substituir o Alexandro, não dá bom. E o Caio Henrique custa 15 milhões de euros. Tá interessado por Flamengo e Barcelona, né? É um ótimo lateral. E eu acho que pode vir pro Flamengo. Não mostrou muito na seleção, que é onde a gente mais vê, mas acho que pode ser um bom reforço. Neymar. O Neymar, eu fico com muita dúvida do valor dele hoje, mas eu gosto muito do jogador. Só vou colocar em ok porque ele provavelmente depois da Copa pode se aposentar. 8 milhões de reais, o Neymar tá pouco o valor. E no Flamengo ele ia brilhar, ele ia jogar muito. Então o Neymar eu vou colocar aqui como um ok. O Almada é um pouco duvidoso porque ele pode fazer. O Atlético de Madrid pode fazer jogo sujo, né? O valor dele também pode ser um pouco elevado, considerando que 20 milhões, considerando que a gente precisa de outros jogadores melhores na posição, então eu vou colocar como talvez. Mas, né, tenha esse porém. Eu acho que o João Gomes também é um talvez, porque é talvez bom jogador, pode agregar ao time, mas o Atlético de Madrid está interessado. André, uma contratação ok, bom jogador, mas acho que talvez não seria muito aproveitado no Flamengo, porque a gente tem muito volante. É sempre por causa de uma dúvida, tipo, se nossos volantes vão sair, aí é capaz que ele possa vir, entendeu? Tipo, se no caso de alguma saída, ele possa vir. E pra mim ele entra mais um ok assim. Eu esqueci de mudar o nome aqui em cima. Vamos colocar como tier list reforços do Flamengo. Vou colocar aqui. Reforços do Flamengo 2026. Reforços. Eita, tô escrevendo tudo errado, nem reforços do Flamengo 2026. É o título. Então, vamos continuar aqui. O Juninho Capixaba, não gosto muito do jogador, acho que pode ter alvos melhores, então vou ficar aqui. Tem o Kaique Bruno, esqueci de colocar o Kaique Bruno. O Kaique Bruno aqui pra mim entraria aqui como alvo, tá? Muito, muito bom jogador. Só que é um pouco caro. Bora lá. Bernardo Silva, sonho impossível. Grandes times negociando com ele, sonho impossível. Não, acho que é meio... Não tem como pro Flamengo. Lukaku, tô fora. Infelizmente, se fosse no auge dele, ia ser muito bom, mas hoje em dia tô fora. Ele tá com quantos anos? Deixa eu ver, transfer market do Lukaku. Lukaku tá
6 milhões de euros com 33 anos. Ele tá jogando no Napoli. Bom, 6 milhões de euros ele até pode vir, né? Tem 5 jogos, 1 gol. Não tá jogando também. Caio Jorge, pra mim, caiu muito de nível. No início do ano seria um alvo. Hoje em dia, talvez. Porque não acho que agregaria muito no elenco. Talvez buscar um centroavante melhor. Dybala, acho muito bom jogador. E eu acho que é ok, porque eu acho que o Flamengo não vai ir pra cima do Dybala nessa janela. Messi, sonho impossível. Coloquei aqui porque ia ser legal, né? Imagina ver o Messi no Flamengo, mas sonho impossível. Talvez depois da Copa do Mundo. Imagina, ele pensa aposentar no Mengão. Ia ser legal. Viveiros eu acho um alvo, diferente do Caio Jorge, tá vivendo um bom momento, Viveiros. Só que é muito caro, né? Fica difícil, mas pra mim é um alvo. Montoro também um alvo pra no caso, uma saída do Carrascal. O Carrascal, ele não vem de bom momento no Flamengo. O Montoro seria um ótimo reforço no lugar dele. Então, pra mim, o Montoro é alvo real. O Salah, sonho impossível também, não tem muito o que fazer. Luiz Henrique, alvo real. Aquela história dos 40 milhões de euros. Não me interessa, o Luiz Henrique é muito bom jogador, tem que vir em 40, 45, tem que vir. É igual o Paquetá, é ótimo jogador, tem que vir. Claudinho, tô fora, já não aguento mais, novela, todo ano vem, mas não vem. Marcos Leonardo, alvo real, gosto muito do jogador, gostava desde o Santos. É muito bom de bola, centroavante completo, talvez pra mim o melhor centroavante aqui que a gente tem que buscar. Centroavante, Marcos Leonardo. Vini Júnior, sonho impossível, ia ser legal se voltasse, mas não vai voltar. Yuri Alberto, não gosto dele, então tô fora. Isso é louco, Yuri Alberto no Flamengo, nem a pau. Cauã Elias, não vejo muito do jogador e eu acho que ele seria aqui no ok. Mas eu quero ver o transfer market do Cauã Elias, porque eu fiquei curioso. Porque se o Flamengo tá vendo ele, né? Quais outros times estão vendo ele? Porque 15 milhões de euros e não tem ninguém interessado nele? O transfer market não tem nenhum clube interessado. Estranho. Vamos ver, o Luiz Henrique, o transfer market dele. Deve estar bem caro. Vamos ver, tá na Rússia, no Zenit. Luiz Henrique. 24 milhões no transfer market. Só 24 milhões a gente pegava, né? Pegava fácil ainda. O Montoro, acho que vai estar um pouco mais ou menos nesse nível. Cadê? Álvaro Montoro do Botafogo, 10 milhões. Tem que vir o Montoro. Vende o Cascal e traz o Montoro, pô. O cara é novo. 19 anos, joga muita bola. Tem que trazer. Vamos ver o Viveiros. Também dependendo do valor, né? Cadê? Viveiros do Atlético. Nossa, não aparece aqui no Transfer Market. Viveiros, tá certo o nome? Viveiros. Esse. Senhor. Viveiros. Kevin Viveiros. É isso mesmo. 10 milhões de euros. Tá barato também. Um centroavante. Quem mais? O Caio Henrique. A gente já viu. E o Danilo. Danilo não vi. Deixa eu ver o Danilo. Danilo do Botafogo. 32 milhões, muito caro. O Danilo acho que não vai dar. Talvez era melhor até buscar um André, um João Gomes da vida no lugar do Danilo, porque tá muito caro. Então, galera, esse foi o vídeo. Esses são os reforços que eu acho que seriam os melhores pro Flamengo, que pode disputar título. Imagina um timaço assim: Danilo, Caio Henrique, Viveiros, Arrascaeta, Paquetá, Montoro, Luiz Henrique, Marcos Leonardo, Samuel Lino, Plata. Nossa, esse é um timaço. Pedro, Jorginho, Léo Pereira. Meu Deus, o time ia ficar monstro pra disputar todos os títulos. E como o PSG ganhar Champions, PSG, a gente vai esperar na final do Mundial. Essa Libertadores vai ser nossa melhor campanha da Libertadores. Então a gente vai trazer esses reforços. Esses são os meus reforços que eu traria pro Flamengo pra disputar por Libertadores e ir lá enfrentar o PSG pra revidar o que eles fizeram em 2025. Então esse foi o vídeo, galera. Flash na área e falou!